Graça e paz, igreja. Amém? Vamos no nosso estudo? Vamos lá então. Segundo Samuel, capítulo 14, vai trazer a volta de Absalão. Por incrível que pareça, o 14 vai falar da volta de Absalão para o seu lar, para a sua cidade. E o capítulo seguinte vai falar da revolta, que ele vai se revoltar. Vamos lá então? Diz assim: conhecendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou trazer de Tecom uma mulher sábia e lhe disse: ora, finge que estás de luto, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e faze-te como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Vai à presença do rei e fala-lhe estas palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: na verdade sou viúva, o meu marido morreu. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram no campo, não havendo quem o apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Ora, toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: dá-nos aquele que feriu o seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem remanescente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a iniquidade, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e seja inculpável o rei e o seu trono. Respondeu o rei: quem falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais te incomodará. Disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor, o seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Disse ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum cabelo de teu filho. Então disse a mulher: permite a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor? Respondeu ele: fala. Disse a mulher: por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Certamente morremos e seremos como águas derramadas na terra, que não podem ajuntar mais. Deus, porém, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pensava a tua serva. Falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Porventura o rei ouvirá, para livrar sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus, tanto a mim como a meu filho. E agora diz a tua serva: seja a palavra do rei meu senhor para o meu descanso, pois como um anjo de Deus assim é o rei meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor, o teu Deus, seja contigo. Então disse o rei à mulher: não me encubras o que eu te perguntar. Disse a mulher: fale o rei meu senhor. Perguntou o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu a mulher: tão certo como vive a tua alma, ó rei meu senhor, de ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo o que o rei meu senhor diz. Sim, Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele quem pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Para mudar a feição deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso, mas sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Disse o rei a Joabe: muito bem, farei o que pedes. Vai e faze voltar o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra e, fazendo uma reverência, abençoou o rei. Disse Joabe: hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu coração. Então levantou-se Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse, porém, o rei: torna para a sua casa e não veja a minha face. Tornou Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Ao final de cada ano, Absalão cortava o cabelo, porque muito lhe pesava. O seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. Nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. O nome da filha era Tamar, e esta era mulher formosa à vista.
Assim, ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então mandou Absalão chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Então disse aos seus servos: vede ali um pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi falar com Absalão em casa e lhes perguntou: por que os teus servos puseram fogo no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: olha, enviei a ti dizendo: vem cá para que te enviei ao rei a dizer-lhe para que vim de Jesus, melhor me fora estar ainda lá agora, pois veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Assim Joabe foi ao rei e disse essas palavras. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Amém? Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude na meditação da palavra do Senhor. É a tua palavra, exige de nós respeito, sabedoria, e nós clamamos pela tua ajuda e contamos com ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, irmãos, vamos no nosso estudo, que vai trazer para nós o assunto a volta de Absalão. Volta de Absalão, como eu disse, para sua terra, porque Absalão estava em Jesus, né, como nós vimos no capítulo anterior, ele indo para aquele lugar depois de cometer um crime, né? Obrigado, irmãos. Então ele cometeu o crime, fugiu de casa, ficou lá 3 anos. Então, na verdade, 3 anos se passaram, né, desde que ele foi meio que exilado para Jesus. E aí agora o que acontece é que o texto vai dizer que, conhecendo Joabe, que o coração do rei estava inclinado para Absalão. Então olha bem, Joabe era conhecedor do rei, ao ponto de notar que o coração dele estava inclinado, ele estava meio que talvez desejoso, né, de se encontrar com o seu filho. Ele era conhecedor do rei a tal ponto de notar que o coração do rei estava inclinado. Tipo, estava aquele camarada, dava para ler, né, na afeição dele, nas atitudes dele, que faltava o filho Absalão. Então ele vai, o que ele faz? Sutilmente, ele busca um meio de Davi trazer de volta o seu filho Absalão. Para isso, ele usa uma mulher sábia. E eu, estudando a Bíblia, escutando os rabinos falando, a região de Tecoa, historicamente, né, de acordo com os estudos dos rabinos, é uma região de gente muito sábia, eloquente, gente esperta, né? E aí o texto diz exatamente que foi lá em Tecoa e buscou uma mulher sábia, e essa mulher sábia, Joabe, põe na boca dela uma história, né? Uma história de um filho, de uma viúva que mata o outro filho. E depois do assassinato, isso é só uma história, tá, irmãos? Não é é uma ficção, é uma história fictícia. E aí, depois desse crime, todos os familiares querem matar o filho vivo, né? E ela pede ajuda, neste caso, para que o rei não permita que se mate o filho dela criminoso. Então, existem aí vários fatores envolvidos, é uma história. Lembra lá de Natã, que vem também com uma história? Natã, o profeta, vem com uma parábola, né, bonita, de um homem que tinha um homem rico com muitas ovelhas, e um homem pobre com uma ovelhinha só. E aí o homem rico recebe um visitante, vai lá e pega a única ovelha, a cordeirinha que aquele homem pobre te mata e tal, e serve. Tudo aquilo o Natã usa para que o próprio Davi pudesse despertar lá o senso dele de juízo, que ele era rei, ele é que julgava. E ele então determina ali a sua própria condenação de maneira figurada, olhando para a história. Aqui também é mais ou menos isso, é uma alegoria, é uma história que na verdade Joabe põe na boca dessa mulher, e essa mulher vai lá muito sabiamente e fala a história. Só que ao mesmo tempo, irmãos, eu fiz questão de colocar ali, agora todos querem matar o filho vivo da mulher, da história, e ele pede ajuda ao rei para que não matassem o filho dela, que era criminoso, que tinha um crime. Na história, um filho matou o outro. E o filho vivo, que era o único, na verdade, era o que ia gerar descendência para o marido dela, que ela era viúva. Então, só ficou um filho para gerar descendência daquele homem. E agora a família quer matá-lo porque ele cometeu um crime. E, na verdade, a gente sabe que não era apenas matar. Se esse camarada fosse criminoso,
era uma coisa, mas se ele matou por engano, o texto não esclarece. O livro de Números e outros textos da Bíblia diz que quando a pessoa matasse alguém sem a intenção, vamos ver quem lembra. O que acontecia em Israel quando alguém matasse alguém sem intenção? Quem lembra? Exatamente, foi isso que você falou também, né, Mamira? Então, tinha assim, a lei de Israel, né, ela é muito clara em determinados assuntos. Então, é assim mesmo que funcionaria. Se matasse com intenção era uma coisa, ele teria que pagar com a própria vida. Mas se não foi intencionalmente, o que o texto nos direciona a entender que era isso, ele tinha 2 filhos, os quais brigaram no campo, e não havendo quem os apartasse da briga, um feriu o outro e o matou. Então, não está escrito aqui nesse texto que houve a intenção de matar, mas que aconteceu uma briga entre os 2 e um matou o outro. Então, a gente sabe que a lei direcionava para o outro lado. Então, o que essa mulher faz, na verdade, levando essa alegoria, essa história, né, essa parábola para o rei Davi, era exatamente para jogar Davi numa situação em que ela, ali naquela conversa, conseguisse pesar no coração de Davi o fato de que o filho dele, aliás, que ele tinha um filho, Absalão, que estava longe, distante, e que esse filho deveria voltar, né? Ele deveria voltar para sua casa. Só que ela cria uma situação, irmãos, ao mesmo tempo, perigosa para o rei. Tanto que a gente vai encontrar no versículo 8, que o rei não dá para essa mulher uma sentença no momento. Ele não vira, Davi não vira para ela e fala assim, olha, se faça isso, tipo, ninguém vai poder matar o teu filho, porque eu estou como rei, né, determinando que ele não morra. Não, ao contrário, o verso 8 diz assim, que Davi diz à mulher, vai para a tua casa e eu darei ordens ao teu respeito, mas nada no momento, eu vou te dar ordem no futuro. 2 opções eu penso que Davi podia estar pensando nesse versículo 8. Primeira delas pode ser que ele fosse orar a Deus e buscar direção, porque ele era um homem, né, servo de Deus, pecou, contudo, está mudando o comportamento, aquilo que nós falamos na lição anterior. O Davi alegre, o Davi decidido, o Davi guerreiro, o Davi disposto, já não existe mais. Lá no pecado que ele cometeu com Betseba, já está fazendo brotar um outro Davi, um Davi meio que, com todo respeito, a palavra que eu vou usar, acovardado, um Davi que vê seus filhos fazendo coisa errada e não toma atitude correta, até então, e eu vale dizer uma palavra muito pesada, mas eu vou dizer, Davi aqui está se mostrando um grande homem de guerra, mas um péssimo pai. Não sei se vocês notaram isso, lendo a Bíblia, não está um péssimo pai. O camarada já não está mais dirigindo a sua família, conduzindo a sua família. Por exemplo, lá na frente tem isso no final. Ele sabe que um filho comete incesto dentro de casa e não faz nada, né? Amon, né, com Tamar, não faz nada. Aí vai Absalão, 2 anos depois, mata o menino e foge, ele também não faz nada, né? E agora o menino volta e vocês vão ver também que ele não vai fazer nada. Então acabou aquele rei, aquele homem determinado, aquele homem que agia com poder mesmo, graça de Deus, não está havendo. Então Davi está se mostrando um ótimo guerreiro e um péssimo pai. Isso é bom para a gente pegar como exemplo. O pai, ele tem que ter autoridade e conduzir sua casa dentro da lei de Deus, dentro da palavra de Deus. Então é tremendo isso, tá, irmãos? Então os irmãos que têm filhos aí, né, dentro de casa, até enquanto está dentro da nossa casa, que essas coisas funcionam assim. A gente precisa ter os nossos filhos dentro da lei do Senhor, dentro do princípio do Senhor, da palavra de Deus. Filho não pode mandar em nós. Amém, queridos? Nós temos que amar nossos filhos, respeitar como seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas é nós que temos a rédea. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. Tem gente que acha que ser sacerdote é o quê? Não, é você conduzir dentro do padrão da palavra do Senhor. Então Davi no versículo 8 diz assim, vai para a tua casa e eu te darei ordens. Eu penso que ele estava ali, então, pedindo um tempo para orar, ou 2 coisas, ou pedindo um tempo para ele consultar os seus conselheiros e tomar uma decisão. Isso porque, presta atenção, na história da mulher, tinha 2 filhos, um filho mata o outro. Então, o fato de um filho matar o outro implicava em juízo, em aplicar a lei de Deus, que tinha uma determinação. Se matou por engano,
vai para a cidade de refúgio, não morre, até que se morra o sacerdote daquela época, e a pessoa pode sair livre, né? Mas se o menino matou intencionalmente, Davi tinha que ali tomar uma decisão, que era, seu filho deve morrer porque ele matou alguém, a lei diz assim. Então você vê, por isso que eu te falo, que o Davi que surge depois do pecado, é um Davi covarde, é um Davi que não toma decisão. Ele deveria simplesmente investigar esse caso, que a mulher disse, é claro, né? E entrar como juiz. É fácil o juiz, é o que eu estou dizendo para vocês, irmãos. Números 35:11, por exemplo, fala, para se construir cidade de refúgio, para que lá se refugiasse o homem que matasse por engano. Então Davi só tinha que saber uma coisa, vamos investigar, matou por engano, cidade de refúgio, matou por intenção, seu filho terá que ser morto. Mas Davi não toma atitude, ele pede um tempo, eu imagino que era para orar, ou para pedir socorro aos seus conselheiros. Só que a mulher, irmãos, ela era sábia. Cadê minha canetinha? Está dando em luz ali mais, né? Está fraquinha. Está onde? É o óculos, eu esqueci, eu estou com o óculos. O óculos não deixa eu enxergar. Então o que acontece lá em cima? A mulher era sábia. Ela era tão sábia, quando ela viu que Davi ficou meio ali em cima do muro, não deu uma sentença, ela vai... O versículo 9 assim, diz a mulher tecoaíta. A mulher, irmãos, dá um empurrão, se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver. Davi não deu sentença, ficou em cima do muro. Ela era sábia, ela fala no versículo 9, a iniquidade, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e seja o rei inculpável, o rei e o seu trono. Mulher sábia, ela viu, peraí, o rei está balangando. O rei não mandou nem matar meu filho, e nem meu filho viver na cidade de refúgio. Então deixa eu ajudar o rei. Ela vem dentro da história inventada, né, que ela criou, ela vai e fala para o rei, vamos combinar um negócio, que a iniquidade, ó rei, caia sobre mim, e não sobre o rei, sobre o seu trono. Tipo, pode tomar uma decisão, rei, se mandar matar, a culpa é minha. E isso tinha um valor muito grande, irmãos, diante de Deus, tá? As pessoas assumiram sua responsabilidade. É por isso que lá no Novo Testamento, quando os judeus escolhem Barrabás, para ser solto, e manda condenar Jesus, e eles dizem que o sangue cair sobre eles, isso tem um peso diante de Deus. Caiu sobre o povo judeu o sangue do Senhor Jesus Cristo, sangue inocente, sim. Então quando a mulher faz isso, ela é sábia, então ela está dando uma ajuda, um empurrão para o rei tomar uma decisão. Ela queria ouvir do rei uma decisão para ter uma deixa, né, uma brecha, para poder ela então entrar com o assunto que ela na verdade queria, era provocar o rei, para que o rei pudesse então trazer Absalão de volta, né, para a sua casa. Então é isso que nós encontramos dentro desse texto, né? Ela acaba pedindo ao rei para livrar um criminoso. A grande história é para livrar um criminoso. É uma armadilha, na verdade acaba sendo uma armação, uma armadilha grande para o rei, e o rei fragilizado, igual ele estava com as questões sérias, a gente vê que Davi está recuado, ele não então dá uma sentença. No entanto, na sequência nós vamos encontrar que a mulher continua conversando, até ouvir de Davi, pode ir para casa, vai em paz, ela joga o filho dela, mas eles vão matar meu filho, ele determina, nenhum cabelo vai cair da cabeça do teu filho, pode ir, e ela insiste ainda, permite eu falar, meu senhor, e vai levando devagarinho, até ela chegar no ponto que ela queria, que era fazer Davi pensar que ele tinha um filho, numa situação que precisava resolver. Levou Davi a ser confrontado com a realidade de que a casa dele não estava bem ordenada, tinha um filho dele longe, e ele precisava resolver aquela questão com o filho. Lá no fundo, irmãos, eu, lendo esse texto com cuidado, eu vejo que na verdade Joabe acaba até sendo usado por Deus para fazer Davi refletir na sua atitude como pai, a sua atitude como chefe de família, não apenas como rei, mas como pai, como chefe de família. É meio que Deus usando ali Joabe, usando essa mulher nessa história, para poder fazer Davi pensar que o papel de um pai, irmãos, ele é muito importante dentro da sua casa, para que ele tome as atitudes corretas, e para que ele seja meio que um coordenador dos relacionamentos dentro de casa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Pai deve ser um coordenador dos relacionamentos dentro de casa. Então ele não pode ter preferência por um ou para o outro, mas ele tem que assumir esse papel de coordenar os relacionamentos. Quando a coisa começa a ir mal, é o papel do pai.
né? E o que mais acontece, isso aí já está partindo mais para um estudo de família, né? Mas isso é muito bom, a gente precisa voltar a fazer nossos estudos de família na igreja. É muito importante que às vezes a gente vê dentro de casa, marido e mulher, jogando a responsabilidade de assumir essa coordenação um para o outro, né? O marido joga para a mulher joga para o marido, e o filho é que tira proveito nessa. Sabe por quê? Porque o filho fica na dele para fazer o tanto de coisa errada que ele quiser. E a gente não pode deixar isso. Quando a gente casou, a gente combinou, eu e a Ana Silvia, a gente precisa coordenar. E a gente combinou, olha, quando eu usar de autoridade, não entra no meio, para não tirar minha autoridade. E a mesma coisa ela, quando ela usasse de autoridade, eu não entraria no meio. Se a gente tivesse que conversar sobre falha no uso da autoridade, a gente conversava longe dos filhos. Vamos resolver isso aqui, porque eu falei, você atrapalhou. Por quê? Como psicólogo, eu digo para você, o que filho mais gosta de ter é uma casa onde nem o pai nem a mãe tem suas funções definidas. Sabe por quê? Vamos lá, imagina por quê que filho gosta que nem pai nem mãe tem função definida e ninguém tem autoridade. Por quê? Vamos ver se vocês imaginam por quê. Porque ele vive solto. A gente tem um problema na psicologia para tratar de problemas assim, em casa, em família. Porque quando o pai não assume a responsabilidade, joga para a mãe e a mãe não assume, resolveu um problema. O filho está solto, o filho está livre. Tem que ter alguém, irmãos, no controle, que seja os dois equilibradamente, ou um equilibradamente, com a ajuda do outro. Então o ninja que vai ser papai, mas a Thaís, em nome de Jesus, né, vai ser mamãe. Então, quem não tem os seus filhos, e Esther, Deus vai abençoar, né, vai dar família, né? Quem mais aqui solteiro hoje? Nem, né? Hein? Falei da Esther, falei. Então, o que vai acontecer? Tem que aprender essas coisas para quando tiver o filho, colocar em prática. Filho solto, irmãos. Filho sem ninguém na autoridade. E outra coisa a gente aprende psicologia. Isso aí eu não estou falando, viu, irmão, de estudo religioso, psicologia. O que os filhos mais gostam é de ter alguém no controle. E a gente deixa de fazer isso. Todo filho, por mais rebelde que seja, ele gosta de saber que tem alguém que está no controle. Quando você não põe o controle no teu filho, desde novinho, na tua filha, e deixa solto, ele não vive bem, porque lá no fundo precisa, eles querem alguém que esteja ali. Só que é claro que a rebeldia entra e parece que não quer. Quantos filhos brigam e falam que não vão fazer, mas fazem aquilo? É rebeldia normal do ser humano. Então, por que o seu pastor, você está falando isso? Porque o que nós estamos vendo aqui é um menino chamado Absalão, irmãos, clamando e pedindo socorro, pelo amor de Deus. Pai me controla, pai me proíbe, pai me pune. É isso que esse menino está fazendo aqui. É isso que ele está fazendo. Se você for notar bem, demorou, irmãos, muito tempo. Olha bem, quando Amon teve relação sexual com a irmã de Absalão, Tamar, a Bíblia diz no capítulo 13, verso 23, que se passaram 2 anos deste incesto, dessa relação sexual, para que Absalão tomasse um posicionamento e matasse o irmão dele. Durante 2 anos, Davi não notou, queridos, que o filho estava angustiado, que a Bíblia fala que ele estava amargurado e angustiado durante 2 anos. O crime que aconteceu 2 anos depois poderia ter se tratado de evitar de Davi. Davi se isolou dessa. E agora ele passa 3 anos em Jesus, e ele volta, ele vai aprontar nesse capítulo 15, nós já lemos isso, aliás, capítulo 14 ele vai aprontar. Então é por isso que eu estou trazendo para o lado familiar, porque é um exemplo. Absalão é um exemplo do filho que está pedindo socorro. Pai, faz alguma coisa, pai. Ó, veja bem, capítulo 13, ele está dizendo assim, 2 anos amargurado, ele está dizendo, pai, Davi que era o pai dele, pai, o meu irmão Amon, pai, teve relação sexual com a minha irmã, o senhor não fez nada até hoje, 2 anos. A ira, a amargura, e o inimigo entra no coração dele, vai e mata o irmão dele. Olha a confusão, 2 anos. Aí passa 3 anos agora lá em Jesus, e o capítulo 14 diz que o pai dele traz ele de volta, e você vai ver que ele continua pedindo socorro. A gente aprende em psicologia, irmãos, o seguinte: toda pessoa que tenta suicídio, antes de tentar, ela já deu muitos sinais, e todos os sinais é chamado de pedido de socorro. Até aquela pessoa que você fala, nossa, eu pensei que não tinha nada, tentou suicídio, aquela pessoa deu vários sinais, são os pedidos de socorro que a pessoa dá. É o caso desse menino, tá? E vamos seguir então, tá? Então, mas na verdade eles colocam Davi numa situação complicada,
pedindo socorro por uma pessoa que havia cometido um crime. Davi não dá essa resposta. Aí o que acontece? Quando Davi percebe que era Joabe que estava por trás dessa história toda, que a mulher viúva trouxe de um filho matar o outro, e agora a família querer matar o único filho que ela tinha, quando ele percebe que era Joabe, ele dá autorização para que Joabe trouxesse Absalão de volta. Só que olha outro erro de um pai. O filho que fez todas essas coisas erradas, agora Davi manda trazê-lo, e Davi dá uma determinação clara. Verso 24, disse porém o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Davi não resolveu, irmãos, os problemas emocionais, os problemas de autoridade, problema paterno, ele não administrou essa situação. Eu não sei o que você faria numa situação dessa. Pai é pai, claro, mas a outra vez ele demonstra um desprezo muito grande por um problema dentro de casa. Ele ignora, Davi ignora que tem um problema familiar. Ele ignora, eu estou falando porque ele tem vários, mas ele ignora que tem um problema sério, de um filho ter relação sexual com a irmã, e aí o outro vai e mata aquele rapaz, e depois o outro volta, e quando volta, ao invés dele voltar e fazer igual a história do filho pródigo, né, o pai recebe o filho e manda fazer um churrasco, uma festa, ou mesmo que ele voltasse, recebesse o filho, determinasse uma punição para ele, tá? Talvez o mais correto seria punir Absalão pelo que fez. Não, ele manda vir e avisa, ó, pode vir, mas não vê a minha cara, eu não quero ver seu rosto. E aí, o que acontece o fato dele falar isso? Ele não vê o rosto do pai, tudo bem, ele não vê o rosto do pai, ele fica num determinado lugar, né? Aí a Bíblia chega a dizer aqui, de um aspecto que ele era belo, ele encantava as pessoas, diz que ele era muito admirado por causa da beleza dele, da planta dos pés até o topo da cabeça, não tinha ninguém tão belo igual ele, né? Ele era casado, ele teve uma filha muito bela, que ele pôs o nome de Tamar. Lembra que a irmã dele lá atrás, que foi violentada, chamava Tamar, ele vai e coloca o nome da filha dele, que também é muito bela, coloca o nome de Tamar, certamente é uma homenagem à irmã dele e tal. Mas só que o versículo 28 fala que passa mais 2 anos, ele nessa situação, sem ver o rosto do pai, sem ir à presença do rei, que era o pai dele, e aquilo irrita ele, aquilo deixa ele numa situação muito ruim, e ele arma uma situação para conseguir ver a presença do pai dele, chegar na presença do pai. A situação que ele arma é, chama Joabe, que era o braço direito do rei, manda chamar Joabe, Joabe não vem, manda chamar a segunda vez, Joabe não vem também. Aí ele chama o servo dele e fala, ó, Joabe tem um pedaço de terra, junto com as minhas terras lá, faz divisa, mete fogo lá na plantação dele, que aí ele vai vir para saber o que aconteceu com o fogo lá, e eu vou e falo para ele que eu preciso. E foi dito e feito, pois mandou pôr fogo, o Joabe veio saber o que estava acontecendo, ele vem e diz, olha, que negócio é esse? Que eu vim, você me tirou de lá, de onde eu estava há 3 anos, me deixa aqui agora, eu não posso ver o rei, faz o seguinte, se eu não puder ver a face do rei, se há em mim algum pecado, então, que o rei me mate. Verso 32, irmãos, olha. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Olha a atitude do camarada, irmãos, que já está lá atrás, angustiado porque perdeu a irmã, matou o irmão, depois ele espera, né, fica exilado, ele volta, fica bravo porque não vê a cara do pai, porque não há relacionamento entre ele e o pai dele não quer ver a cara dele, ele fica irritado e ele chega e controla a situação, e chega a controlar o próprio pai. Por quê? Porque quando no versículo 32 ele diz o seguinte, agora pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Ele está provocando, ele está pedindo socorro, irmão. Um filho desse jeito está pedindo socorro. Então é provável que se alguém tem algum filho problemático, cada atitude problemática é um pedido de socorro. A gente precisa discernir o pedido de socorro e estender a mão da forma como for possível para poder socorrer essa pessoa, ou pelo menos entender, ler os acontecimentos. Mas na verdade, que atitude é essa de um camarada que vem com toda a ousadia e diz assim, que eu veja a face do rei, se tem alguma culpa me mata. Ele está confrontando a autoridade do pai. Na verdade, apesar que o pai está um frouxo tremendo. Vocês viram que Davi está frouxo? Os irmãos estão vendo, não estão, irmãos? Está muito frouxo dentro de casa.
né? Ele está frouxo, ele não está conseguindo conduzir a família da maneira como deveria. Bem verdade que Deus já havia dito através do profeta Natã que isso aconteceria dentro da casa dele, que Deus ia suscitar o mal contra ele dentro da própria casa. Era filho que ia suscitar o mal. E a gente sabe muito bem que um pai ou uma mãe que não assume o controle, ela assume a culpa também do desastre. Sabia disso? É pesado, querido. Quando um pai ou uma mãe não assume o controle que Deus deu, a autoridade que Deus deu, assume a responsabilidade pelo desastre. Pastor, onde você arrumou isso? Estou mostrando Davi com seus filhos, e tem uma outra pessoa que, como é estudo, eu vou deixar vocês responderem. Você se lembra de algum homem de Deus, por exemplo, que teve uns filhos que fizeram muita besteira, e aí, esse pai não agiu exatamente como deveria agir, e aí Deus o puniu, por causa que ele não agiu rigoroso com os filhos que deveria ter? Quem lembrou? Quem é o homem? Um pai que não foi um bom pai, não foi um pai modelo, um pai exemplo. Quem lembra? Isso. Eli, um profeta, um homem de Deus, querido. Ele não assumiu o controle que Deus deu, não agiu com seus filhos, sabia da maldade dos filhos, dos pecados dos filhos, adultério, né, roubo, enfim, muita coisa, maldade, aquilo foi desagradando o coração de Deus. E Deus puniu o velho, gente, eram os meninos que faziam aquilo. A Bíblia não relata que Eli fazia, os filhos deles faziam, mas Deus puniu o pai, porque ele não usou a autoridade que Deus tinha dado a ele e ele deveria ter feito. Ele não puniu da forma como deveria. Então a gente sabe disso, querido. É sério, é pesado, mas filho sem pai é um desastre. E o pior é que o pai paga pelo desastre, os pais pagam. Por que eu quero dizer filho sem pai? É aquele filho cujo pai e mãe estão vivos, veem os filhos fazendo as coisas erradas, mas eles não tomam a posição de pai que deveria tomar. É isso que eu quero dizer, filho sem pai. Não quer dizer o filho que é órfão, não. Quer dizer o filho órfão de pais vivos. Ninja? Está animado? Mas a Thaís, aí desanima, não desanima? Aí desanima ter filho, desanima? Por isso os irmãos dessa igreja me conhecem e já sabem que eu falo uma frase aqui, que eu parei de falar um pouco, eu tenho que voltar. Eu falo para vocês que casamento é o quê mesmo? Quem lembra? É isso aí, eu falo que casamento é a maior encrenca que a gente entra nela. Tem gente que pensa que casamento é só flores, é rosas, é abracinho, é beijinho, mas não sei o que. Não, querido, casamento é muita responsabilidade espiritual diante de Deus. Diante de Deus. Você pôs um fim no mundo, meu filho, acabou. Você não sabe a encrenca que você arrumou. Casou, você corre o risco de ter filho. Teve filho, você é autoridade. E tem muito pai, muita mãe que ignora essa autoridade e pensa que o filho tem que descobrir o caminho. Não, querido, tem filho que descobre o caminho facilmente, mas tem filho que é rebelde. O pai e a mãe têm que conduzir o filho nesse caminho do Senhor. Se eu fosse ouvir minhas filhas, a gente conversa sempre lá em casa, se fosse ouvir minhas filhas, tinha ido para o mundo. Mas na hora que vieram com os pedidos bestas, eu peguei, cortei, como se diz, cortei na alta. Não é assim que fala? Sim. Minhas meninas boas, vocês acham que não viviam em boteco, não vi nada disso, viviam dentro e cresceu praticamente aqui dentro, mas me veio fazendo uns pedidos bobos, eu cortei na alta, é assim que funciona aqui. Você tem que ter essa visão, que a autoridade que Deus nos deu é para essa hora, não é para outro momento, é para a hora. E é pesado, querido, mas é isso aí que a gente está encontrando. Então ele chega, mais ou menos fazendo uma jogada com o pai dele, né? E ele então consegue ver a face do rei e consegue viver na presença do rei. E vai terminar o versículo 33 dizendo assim: assim Joabe foi ao rei e disse-lhe essas palavras. Então o rei chamou Absalão, olha bem a atitude do rei, chamou Absalão, verso 33, então o rei chamou Absalão e ele entrou na presença do rei e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Pronto, querido, olha que atitude de um pai, beijou o menino. O que quer dizer beijo? Dentro do contexto bíblico, beijo é aceitação, é uma atitude de aceitação, é uma atitude enfim, uma ligação de alguma forma. Então isso aí é de aprovação, é isso que ele fez, ele primeiro aprovou o menino, mas aqui atrás ele estava emburrado, não queria ver. Não há uma atitude, irmãos, de Davi ali, como quem de fato, irmãos, estava
agindo, né, agindo com maturidade e tal coisa. Assim termina esse texto, tá? Logo no seguinte nós vamos ver que esse menino Absalão vai se revoltar contra o pai. Não tem um fim legal, irmãos, porque eu disse, um filho sem pai, ele é um desastre, ele vai causar desastre, porque ele não tem pai, ele não tem rédea, ele não tem ninguém que domine, ninguém que controla, ninguém que disciplina, ele faz o que quer, né? Igual lá atrás nós vimos, o irmão teve relação sexual com a irmã dele, ele esperou 2 anos de amargura e ódio, foi lá e pam, matou o irmão. Depois ele foge, fica 3 anos para lá. Agora ele vem, né, o pai não quer te ver, fica 2 anos sem ver o pai, ao invés de ele buscar alguma melhor no relacionamento, ele chega e ameaça, que eu veja o rei, então o rei me mata. Que pai que vai matar um filho? Ainda mais um pai igual o Davi, que está mais neutro, mais apático. Então ele vem criando a situação, e chega o pai, simplesmente lhe aprova, porque um beijo é sinal de aprovação no contexto bíblico do Velho Testamento. Ele chegou lá e beijou o filho, aprovando o filho, saudando o filho. Seja bem-vindo, meu filho. E ele vai colher muito de ter uma atitude como essa. No capítulo 15 nós vamos ver, tá? Então, gente, nós podemos concluir o quê? Davi não tem atitude de pai, dessa forma como estamos vendo. Depois de pecar, vê um incesto na família, um assassinato, e agora um filho assassino que incendeia a plantação dos outros, que no caso é Joabe. Davi não repreende, muito pelo contrário, ele o beija, reconciliando-se com ele. Atitudes como essa geram filhos amargurados que causam grandes desastres na família. A gente pode meditar em muitas coisas, mas com relação à autoridade dos pais e filhos, um grande problema que eu estou vendo nesse contexto de Davi, é Davi ignorar que tem um problema. O pai que ignora que tem um problema, a mãe que ignora que tem um problema dentro de casa, ela não ajuda os seus filhos, não se ajuda e colhe desastre. O que nós estamos vendo é isso, está vendo? Eu fiz questão de colocar ali, depois de pecar, ele vê um incesto na família, vê um assassinato, o filho assassino acabou de incendiar a plantação de Joabe, e é através desse incêndio que chega até ele, e ele não repreende o filho, muito pelo contrário, ele beija e reconcilia-se com o filho. Então ele está plantando, construindo dentro de casa um barril, né, de pólvora, ele está à beira de incendiar, mais uma vez. Tudo isso porque está ignorando, ele não está vendo o que está acontecendo e está agindo de maneira neutra, apática, tipo, deixa acontecer e vamos lá até onde vai dar. Tá bom, queridos? Então assim nós concluímos o capítulo 14, porque na verdade é uma sequência de eventos, e Absalão no próximo capítulo nós vamos ver ele se revoltando contra a vida, contra o reino e tal, e a coisa vai ficar muito complicada a partir de aí, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, te agradeço imensamente por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Aplique a tua palavra ao nosso coração, leva-nos em paz, e nos ajuda, Deus, neste momento tão difícil de pandemia que nós vivemos. Como o Senhor colocou no nosso coração, nós te pedimos, dá uma palavra de autoridade, Senhor, e repreenda essa pandemia, pondo um fim nessa pandemia, Senhor, para a glória do teu nome. Pedimos também que o Senhor estabeleça o teu reino sobre as pessoas da terra, reine sobre mim, reine sobre cada vida, para a glória do teu nome. Muito obrigado, nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, Deus abençoa, vai na graça de Deus, cuida da sua saúde, em nome de Jesus.